Bom dia, galera. Aqui é o professor Luan, de Matemática 2. Mais um encontro nosso. Infelizmente, a gente não pode se encontrar ao vivo ainda, né? Só ao vivo online, não pessoalmente, né? Mas eu tenho certeza que essa fase vai passar. Espero que agora o importante é vocês se cuidarem da saúde de vocês, da família de vocês, para já já a gente estar junto. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é círculos e circunferências, polígonos escrito e círculo escrito. Então, aí, ó. Primeiro vamos ver o que é um círculo e o que é uma circunferência. Então, primeiro a gente tem uma circunferência, tá? A gente traça um ponto, a gente puxa um raio desse ponto e como se a gente girasse. A gente girasse formando um contorno. Esse contorno aqui, ó, todo esse contorno a gente chama de circunferência. Quando a gente pega além desse contorno toda a área dentro dele, toda essa área dentro desse contorno, a gente forma um círculo. Então tá aí, ó, a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência é todo o contorno e o círculo é só a área dentro desse contorno. O contorno e toda essa área dentro desse contorno, tá? Para ficar claro aí pra gente, ó, circunferência, uma ideia de circunferência que eu tenho, um bambolê, uma aliança, tá? Um pneu, né? Agora, um círculo, uma ideia que a gente tem de um círculo aí, ó. Como se a gente tivesse cortado um cilindro no meio, né? Todo o contorno aqui, ó, toda a face que mostra, a gente tem um círculo. Tranquilo, galera? Então, aí, ó, dentro dessa circunferência, a gente tem alguns elementos de destaque. Quais são esses elementos aqui, ó? Quando a gente tem um ponto central, e traça uma reta até pegando um ponto do contorno, a gente tem um raio, tá? Então, quando a gente vai do ponto central, a gente chama de ponto origem, até um ponto do contorno, a gente tem um raio, tá? Quando a gente pega um ponto do contorno, passa pelo ponto central e vai até outro ponto do contorno, a gente tem o quê? Um diâmetro, tá? Dá uma olhada aqui, ó. O diâmetro vai daqui até aqui, ó. O raio vai daqui até aqui. Se eu apagar essa parte aqui, ó, pegar só essa partezinha aqui, ó, eu tenho um raio. Então, o diâmetro, a gente tem que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Tranquilo? Então, essa ideia vai ser importante para a gente mais para frente. A gente também tem a corda. Quem seria a corda? A corda seria o que vai, ó, do ponto do contorno até qualquer outro ponto do contorno. Então, ó, ela tem um ponto na circunferência até outro ponto da circunferência, não passando pelo centro. Então, se eu passo aqui, ó, uma reta daqui para cá, ela não passou pelo centro. Então, a gente tem o que aqui, ó? Uma corda. Tranquilo? E a gente tem uma flecha. O que seria uma flecha? Essa flecha aqui é até pouco usada nos exercícios, mas a questão de curiosidade aí, de repente cai, a gente não sabe, é importante a gente saber também. A flecha, ela pega a corda, ó, no ponto médio da corda. O que é o ponto médio? Se esse segmento aqui vale 10, o ponto médio vai ser a metade, vai ser 5. Então a flecha, ó, vai dar metade, sempre formando um ângulo perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem outros elementos da circunferência, tá? A gente, primeiro aqui, ó, tem uma reta tangente, ó. O que seria uma reta tangente? Uma reta traçada fora da circunferência, que ela tem apenas um ponto em comum com a circunferência. Quando eu tenho uma reta que só tem um ponto em comum com a circunferência, a gente tem uma reta tangente. Reta secante. A reta secante é parecida com a corda, só que qual a diferença dela com a corda? Que ela sai da circunferência, tá vendo? É uma reta que tem origem fora e o fim dela também é fora da circunferência. Então ela corta a circunferência em 2 pontos, não passando pelo centro também. Olha aí, ó. É uma reta secante, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho 2 raios traçados aqui, ó. O primeiro segmento OQ e aqui eu tenho o segmento OP.
tá? Eu tenho dois raios que formam dois pontos aí, ó, na circunferência, tá? Quando a gente liga um ponto ao outro, a gente tem um espaço meio arredondado, né? Esse espaço meio arredondado a gente chama de arco, tá? Então, ó, se eu traço aqui de novo, se eu traço aqui mais um, ó, tracei mais um raio. Aqui tem um raio, tem o ponto P. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ponto A. Ponto A não está saindo aqui não. Vamos lá. Ponto A. Então, ó, do ponto A até o ponto P, a gente tem o quê? O arco AP. Tranquilo, galera? Então vamos dar seguimento aí. Elementos importantes aí da circunferência para a nossa aula de hoje. O raio, né? Que vai do ponto origem até uma extremidade. Aqui, ó, o diâmetro, que vai de uma extremidade a outra passando pelo ponto central. E a gente também tem, ó, o perímetro, que é todo esse contorno, tá? A gente usou aqui perímetro, mas também você pode usar como comprimento. Opa, deixa eu me entender com essa caneta aqui. Então, ó, eu usei aqui como perímetro, mas a gente também pode usar esse aqui, ó, como comprimento. Tá? Esse nome aqui também a gente pode estar usando como comprimento, que é 2πr. A partir disso, a gente vai falar um pouquinho também de polígonos inscrito e circunscrito, tá? Primeira ideia quando a gente fala de polígono inscrito e circunscrito. Para que um polígono seja considerado inscrito ou circunscrito, deve existir uma circunferência que sirva como base para isso. Então, ó, toda vez que você escutar polígonos inscrito e circunscrito, você tem que ter em mente que tem alguma coisa a ver com a circunferência. Vamos ver o que tem a ver com a circunferência aí, galera. Então aí, ó. Antes, vamos relembrar os polígonos regulares, tá? Primeiro polígono regular. O que é um polígono regular, professor? Polígono regular são aqueles polígonos que têm lados e ângulos congruentes. Ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Isso aí é congruência. Então, os polígonos regulares são aqueles polígonos, ó, que todos os lados aqui, ó, são iguais. Todos os lados aqui, ó, são iguais. E todos os ângulos internos também são iguais. Tá? E a gente, ó, destaquei aqui um elemento dos polígonos regulares. Que elemento é esse? É o apótema. Quem seria o apótema? O apótema, olha aqui, ó, é o segmento que liga o centro do polígono até o ponto médio de um dos seus lados. O que é o ponto médio? De novo, olha aqui, ó. Se esse segmento aqui tem 10 centímetros, o ponto médio é a metade. Ele é 5 centímetros. Então, o apótema é que liga o centro de um polígono regular até o seu ponto médio. Tranquilo? Então, olha aí, ó. Visto o apótema, a gente tem esses elementos aqui, ó, do polígono regulares. Primeiro aqui, ó, inscrito. O que é um elemento inscrito? Ó, um triângulo inscrito. O que significa? Quando eu falo triângulo inscrito, significa que ele está dentro da circunferência. Quadrado inscrito é um quadrado aqui, ó, dentro de uma circunferência. Então, a gente tem uma circunferência. A gente tem uma circunferência e tem uma figura dentro dela. A gente tem uma figura inscrita dentro dessa circunferência. Ficou parecendo até o símbolo da... Deixa eu apagar aqui. Então, ó, toda vez que a gente tem um polígono inscrito, a gente tem um polígono dentro de uma circunferência. E quando a gente tem um polígono circunscrito, é o contrário. A gente tem uma circunferência dentro desse polígono. Tá? Então, ó, preparei um mapa mental aqui, importante você ter em mente, tá? Então, ó,
esses elementos aqui do polígono inscrito. Olha aqui, ó, triângulo equilátero. Então, gente, ó, L representa os lados. Então, L representa os lados, R representa o raio e o A vai representar o meu apótema, que a gente acabou de ver, né? O apótema que vai do centro do polígono até o lado médio. Então, olha aqui, ó. Primeiro... Opa... Tô me entendendo aqui ainda, galera. Olha aqui, ó. Primeiro elemento que a gente tem, ó, inscrito é o triângulo equilátero. Então aqui eu preparei os polígonos mais importantes inscritos e circunscritos, tá? São os que caem com mais frequência nas provas, tá? Então olha aqui, ó. Primeiro é o triângulo equilátero. Qual é a propriedade do triângulo equilátero quando ele está inscrito na circunferência? Ou seja, quando ele está dentro da circunferência. A propriedade que a gente tem é essa aqui, ó. O lado é igual ao quê? O raio vezes raiz de 3, tá? O apótema. Qual é a propriedade do apótema quando o triângulo equilátero está dentro da circunferência? Essa aqui, ó. O apótema é igual ao raio da circunferência. Lembra lá o raio da circunferência que a gente viu no início da aula? O raio é a medida que vai do ponto central até uma extremidade da circunferência. Então, ó, o apótema é igual ao raio dividido para 2. E depois, ó, qual outro polígono inscrito importante que a gente tem? O quadrado, tá? E quais são os elementos do quadrado que a gente precisa ter em destaque aqui, ó? Primeiro, o lado. O lado vai ser igual ao quê? O raio da circunferência vezes a raiz de 2. Depois aqui, ó, a gente tem o apótema. Então, o apótema vai ser o quê? O raio vezes raiz de 2 dividido para 2. E o último polígono em destaque aí, ó, inscrito, é o hexágono regular, tá? Então, olha aqui, ó, quais as propriedades que a gente tem em relação ao hexágono regular? Primeiro, o lado vai ser igual a quem? O raio, tá? Então, ó, todo esse lado aqui, ó, do polígono, então, ó, esse ladinho aqui, ó, tá vendo? Opa. Caneta, olha aqui, ó. Esse lado aqui, ó, tá vendo que eu tracei? Ainda não tô me entendendo aqui, ó, mas vamos lá. Tá vendo esse lado aqui, ó? Então, ele é igual a quem? O raio. O raio é aquele elemento que vai do centro da circunferência até o quê? Uma extremidade. O apótema, quem seria? O raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, esses aqui, ó, são os elementos mais importantes. Opa. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó. Esses aqui, ó, são os... Opa. Esses aqui, ó, então, são os elementos mais importantes do polígono inscrito. Agora, vamos ver os elementos do polígono circunscrito. Quando a circunferência está dentro do nosso polígono, tá? Primeiro polígono que a gente tem em destaque é o triângulo equilátero. Qual é a propriedade que a gente tem do triângulo equilátero? Olha aqui, ó. Quando ele está circunscrito. Mudou, gente. A gente estava falando de inscrito, agora a gente está falando de circunscrito. Então, a primeira propriedade que a gente tem, quando o triângulo equilátero é o apótema, tá? O apótema vai ser igual à medida do lado vezes raiz de 3 dividido por 6, tá? E o raio? O raio vai ser igual ao apótema. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todos os polígonos, quando estão circunscritos, ou seja, quando a circunferência está dentro de todos os polígonos, o raio sempre vai ser o valor do apótema. Isso não vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar aqui, ó, a relação do apótema em função dos lados, tá? Então, ó, no triângulo equilátero vai ser o quê?
L raiz de 3 dividido para 6. No quadrado, o que vai ser? O apótema vai ser L, que é o lado, dividido para 2. E no hexágono regular vai ser o quê? O apótema vai ser L vezes raiz de 3 dividido para 2. Tranquilo, galera? Agora a gente vai para os nossos exercícios. Então, o primeiro exercício aí para a gente ganhar confiança é o exercício da PUC, né? Então, ó, a PUC, lembrando aí que é um vestibular muito importante, apesar de ser uma faculdade privada, oferece bolsas aí, tá? E é importante você estar prestando esse vestibular também. Não só para nível de conhecimento, mas para você tentar lá competir de igual para igual na fase das bolsas, né? Então, vamos lá. A PUC diz assim, ó, um círculo de área AC em um quadrado de área AQ tem o mesmo perímetro. Logo, a razão AC aqui vale. Então, ó, o que eu quero destacar aqui nessa questão? O que eu quero destacar? Primeiro, ele diz que o perímetro, ó, tem o mesmo perímetro. Tanto a área do círculo como a área do quadrado. Ok? E ele quer o quê? A razão. Tá? Toda vez que eu ouço falar em razão, você vai lembrar de divisão. Razão é sempre uma divisão. Então, olha aí, ó. O perímetro da circunferência, a gente viu lá no início da nossa aula. Qual é? 2πr. O perímetro de um quadrado é a soma de todos os seus lados. O quadrado tem o quê? 4 lados. Então, vai ser 4 vezes o lado. Então, ele diz aqui, ó, o perímetro da circunferência é igual ao perímetro do quadrado. Então, vou igualar isso aqui, ó. 2πr igual a 4L. Até aí tranquilo, né? E agora, o que eu vou fazer? Na circunferência, o que eu tenho lá? Ó? Quando a circunferência, a gente tem essa propriedade aqui, ó. O raio é igual ao quê? 4L sobre 2π. Então, a gente tem aqui, ó, simplificando, 4 dividido para 2, a gente tem 2L igual a π. Então, eu vou substituir o meu raio por quanto? 2L sobre π. Então, olha aqui, ó, vou fazer essa substituição, tá? No lugar aqui, ó, eu vou fazer esta substituição. Já na circunferência, o que a gente tem aqui, ó? π é igual a 2L, ó, substituição que eu fiz. A fórmula da área da circunferência dessa aqui, ó, 2πr. O meu R não vale 2L sobre π? Então, ó, já substituí o R por 2L sobre π. Então, aqui, ó, a área da circunferência vai ser π igual a 2L sobre π ao quadrado, tá? Então, ó, a área da circunferência vai ser o quê? π vezes 2 ao quadrado, 4. L ao quadrado, L ao quadrado. π ao quadrado, π ao quadrado. Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho π ao quadrado, vou fazer aqui em cima. É a mesma coisa que eu ter π vezes π. Ainda não me entendi com essa caneta. Vamos lá. Aqui, ó. Quando eu tenho π ao quadrado, eu tenho π vezes π. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Só que ali, ó, tem um π. Aqui, ó, π vezes π. Só que aqui tem um π multiplicando. Então, eu vou cortar o quem está multiplicando com quem está dividindo. O que sobrou embaixo? π. Então, a gente vai ter 4L ao quadrado sobre π. Agora, a gente vai para a área do quadrado. O que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Não é isso? Então, olha aqui, ó. Ele quer o quê? A razão entre a área da circunferência com a área do quadrado. Então, se é uma razão, é uma divisão. Então, olha aqui, ó. Quanto eu achei a área da circunferência? 4L ao quadrado sobre π. Escrevi de forma diferente. Olha aqui, ó. Aqui está em forma de fração. Eu botei aqui em forma de divisão. Então, aqui, ó. L ao quadrado. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Então, vai ficar aqui, ó, galera. Olha só. 4L ao quadrado sobre π dividido por L.
como eu tenho uma fração dividida por um número, eu coloco um embaixo para completar, tá? Agora eu tenho uma fração dividida por outra fração. O que eu faço aí? Cachorro. Multiplico cruzado, eu cruzo. Então vai ficar aqui, ó, 4L ao quadrado vezes 1, eu vou ter o quê? 4L ao quadrado. Π vezes L ao quadrado, eu vou ter πL ao quadrado. Simplificando aqui, ó, vou cortar L ao quadrado que tem em cima com L ao quadrado que tem embaixo. O que eu vou ter? 4π. Então, a opção correta lá na minha questão qual é? Letra E. Caneta. A opção correta aí, ó. Letra E. Tranquilo? Então, vamos dar seguimento aí. Agora a gente chegou numa questão do Enem 2015, tá? Você vai lá na sua apostila, lá, segundo dia de prova, 2015, tem essa questão aí. Tá meio clarinho aqui, ó, mas se você quiser depois dar uma lida na apostila para acompanhar esse exercício, tá? Só abrir Enem 2015, segunda prova. Então vamos lá. Diz assim a questão. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cuja circunferência tangenciam ao ponto O. Então aqui, ó, elas se tangenciam, elas se encontram em apenas um ponto, como mostra a figura. Ele mostra a figura aí. O ponto O indica a posição da nova antena em sua região de cobertura. Será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então vamos lá, galera. Primeira coisa, uma questão do Enem. Texto longo, né? Enunciado grande, mas a resolução nem é tão grande assim. É bem tranquilo. Vamos acompanhar. Qual ano? 2015. 2015. Então, olha só. Segundo dia. Diz assim, ó. Ele quer saber quanto foi a nova área de ampliação aqui da cobertura. Então, ó, a gente tem um círculo grandão e dois círculos pequenos. Então, essa área nova aqui, que ele quer saber, vai ser essa área aqui, ó. Página 287. Página 287, galera. Mostra pra eles. Olha aí, ó. O Eduardo tá me dando um spoiler aqui, ó. Página 287. Qual o número da questão, Eduardo? 155. 155. Foi? Então, ó, se tiver ruim de ler aí, ó, você pode abrir sua apostila na página 287, questão 155, tá? Então, ó, ele quer saber essa nova área de cobertura aqui, ó. Vou pintar aqui em vermelho, tá? Por que ele só quer saber essa de vermelho? Porque essa aqui, ó, que já tinha as duas antenas instaladas, essa área ele já tinha. Ele só quer saber o que ele ampliou, o que ele tem de novo, né? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a área desse círculo grandão e depois a gente vai subtrair a área desses dois círculos pequenininhos. Vamos ver como é que vai ficar. Então, olha aí, ó. A área da antena. Primeiro aqui, ó, ele diz que o raio, as antenas de cobertura, serão substituídas por círculos de raio 2 km de circunferência, né? Então, esses aqui, ó, tem o quê? 2 raios de circuito. Vamos lá, de novo. Me embolei aqui, ó. Uma empresa de telefonia possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas é de círculo de raio 2. Então, esse aqui, ó, ele tem o quê? Raio 2. Então, vamos lá. Então, olha só. A área da circunferência, qual é? É πr ao quadrado.
Como são duas antenas pequenininhas, eu vou multiplicar essa área por quanto? Por 2. Eu vou multiplicar essa área aqui, ó, por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes πr ao quadrado. Quanto é o raio da antena pequenininha? Ele diz lá que o raio... Ele diz que o raio da antena pequenininha vale 2. Então, aqui, ó, eu vou substituir aqui, ó, o raio por 2. Então, vai ficar 2π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio vai ficar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 ao quadrado, eu acabei fazendo direto. 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes π, eu tenho 8π quilômetros. Agora, a antena grandona. Se a pequenininha aqui, ó, vamos voltar lá. Se a pequenininha aqui tem raio 2, ela tem o diâmetro 2 mais 2, que é 4. Reparem aqui, ó, esse diâmetro aqui, ó, vai ser igual, né? O diâmetro dessa é igual ao diâmetro dessa. Não é a mesma coisa que o raio da circunferência grandona? Então, o raio da circunferência grandona vai valer o quê? 4. Qual é a fórmula para calcular a área? Essa aqui, ó, πr ao quadrado. Então, olha aqui, ó, o π, quando eu vou substituir r? Por 4, que vai ser o raio da circunferência grandona. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado eu tenho 16. Então, aqui a gente tem 16π. Tranquilo? Área de ampliação vai ser a área da antena grandona menos a área das antenas pequenininhas. Por que menos? Porque das antenas pequenininhas eu já tinha essa área. Ele só quer saber a nova área. Então, a nova área vai ficar o quê? 16π menos 8π. Conclusão, 8π quilômetros quadrados. Opção correta, letra... E aqui acho que eu cortei a alternativa certa. Mas a apostila aí, ó. Deixa eu ver aqui na apostila aqui qual a alternativa certa. 8π. 8π, questão letra A. Tranquilo, galera? Agora eu peguei uma questão da Mackenzie. Mackenzie é uma universidade de São Paulo, tá? Ela diz assim, ó. 4 círculos de raio unitário. Então, ó, qual é o raio desse círculo? Se é unitário, é 1. Cujos centros são vértices de um quadrado. Então, aqui, ó, são vértices. Ó, a gente ligar um centro ao outro, a gente forma um quadrado. Ok? São tangentes exteriores 2 a 2. Então, ele diz que são tangentes. Então, ó, essa é tangente a essa é tangente a essa. Elas se encontram em um único ponto. Tá? A área da parte sombreada é... Então, ele quer saber essa área aqui, ó, galera. Da parte sombreada. Como é que a gente vai encontrar essa área aí? Opa! Essa aqui eu não coloquei resolução aqui, ó, mas a gente vai fazer agora. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai calcular o quê? A área dos círculos aqui, ó. Primeiro, olha aqui, ó. O quadrado que a gente forma, esse quadrado aqui, né? O raio do círculo não é 1. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Significa que, ó, o lado do meu quadrado vai ser o quê? 2. Tranquilo? Então, a gente aqui tem um quadrado. Deixa eu apagar aqui a borracha. Opa. A gente tem um quadrado de raio 2. E agora, olha só. Reparem aqui. Eu tenho um círculo. Se eu pegar um círculo aqui, ó, dividir em 4, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Se eu pegasse esse círculo aqui, ó. Toda hora eu tento pegar o apagador.
Reparem aqui esse desenho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A gente tem um círculo. A gente tem um círculo, tá? Esse círculo aqui, ó, ele sai uma aresta aqui e outra aresta aqui. É como se eu dividisse esse círculo aqui, ó, em 4 pedacinhos, tá? Então, ó, quem está aqui, ó, participando do meu quadrado aqui, ó, é um pedacinho desse círculo. É um pedacinho desse círculo, tá? Então, se eu juntar um pedacinho daqui, ó, eu tenho 4 pedacinhos de círculo, ou seja, eu tenho um círculo inteiro. Como que eu calculo a área do círculo? A área do círculo é igual a πr ao quadrado, tá? Qual é o raio desse círculo, galera? O raio desse círculo, ele diz aqui, ó, é raio 1, né? Então aqui, ó, vai ficar π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai ser 1. 1 vezes π, π. Então a área desse círculo vai ser igual a π. Então essa figura aqui, ó, que vai formar um quadrado, essa área pintadinha aqui dentro vai ser o quê? A área do quadrado menos a área do círculo. Quanto é a área do círculo? π. Então a área do quadrado, como que a gente calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Deixa eu apagar aqui. Então a área do quadrado é lado vezes lado. Quanto vale o lado? 2. 2 vezes 2, 4. A área do quadrado é igual a 4. Ele quer saber a área sombreada. A área sombreada vai ser a área do quadrado menos a área do círculo. Então vai ficar 4 menos a área do círculo, que é π. Opção correta, letra D. D de desejo. Desejo de passar na prova do Enem. Olha aí, ó. Pulei aqui a questão aqui, ó. Aqui, a resolução dela aqui, ó. Coloquei no lugar errado. Então, vamos lá. Então, ó, a gente calculou a área do círculo, que a gente tinha 4 pedacinhos de círculo, então a gente tinha um círculo completo, tá? Então, o raio valia 1, então a área era π. Calculei a área do quadrado aqui, ó, que é lado vezes lado, 2 vezes 2, 4. Então, a área da parte sombreada vai ser a área do quadrado menos a área do círculo. Então, a parte sombreada vai ser 4 menos π. Tranquilo? Mais uma questão aí, galera. Essa questão é do Enem, só que eu não coloquei o ano, acho que é 2011, tá? Ela diz assim, ó, a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios, ao construírem as pirâmides. Representado por R, o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão de deslocamento horizontal de Y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa, sem deslizar, é. Então, aí, ó, característica do Enem. Você lê o texto, parece que você não entendeu nada do que você leu, né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber aqui, ó, a gente tem que focar nas partes mais importantes. Ele quer saber a expressão do deslocamento horizontal de Y. Então, olha só. Y vai ser o quê? Quando ele vai se deslocar. Reparem aqui, a gente tem 2 cilindros. A base dos cilindros são circunferências, tá? Então, olha aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, ela vai andar 2 vezes essa circunferência. Ele vai andar uma vez essa e uma vez essa, tá? Então, vai ser 2 vezes. É como se a gente tivesse, ó, quando dá uma volta completa, ele vai dar o comprimento todo dessa circunferência. Qual é o comprimento dessa circunferência? 2πr ao quadrado. Então, olha aí, ó. Quando os tambores dão uma volta completa, o objeto se desloca 2 vezes o comprimento da circunferência. Por que 2 vezes?
se desloca uma vez para essa e uma vez para essa. Então, o objeto que está em contato com os cilindros vai se deslocar duas vezes o comprimento da circunferência. Qual é o comprimento? 2πr. Isto é, 2 vezes 2πr, 4πr. Opção correta aí, ó. Letra E. E de esperto. Tranquilo, galera? E aí, ó, uma questão do Enem 2019. 2019 eu acho que não vai ter na apostila, mas ó, acompanha aqui. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro. Então, esse diâmetro aqui, ó, do círculo, 40 centímetros. Então, vai ter aqui, ó, 40 centímetros de diâmetro. Ilustrado na figura. Use π, ele quer que você use π quanto? 3,14. Com aproximação para π. Então, o que ele quer saber aqui, ó? Então, olha só, presta atenção na pegadinha do Enem. Ele fala de valor, quanto o cara cobrará, ó, quanto ele cobrará para pintar essas placas aí. Ele fala de valor, mas no fundo ele pergunta outra coisa. Qual é a soma das medidas da área dessas placas? Então, ó, o valor não tem nada a ver, é só para te confundir, mas você não vai se confundir. Opa. Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Então, olha aqui, ó. A placa aqui, ó, presta atenção. Ela tem o raio de... tem o diâmetro de 40. Então, se o diâmetro tem 40, o raio vai ser a metade. Então, o raio vai ser 20. Então, esse pedacinho aqui, ó, que vai do centro até uma extremidade, vai ser um raio, que vai ter valor 20, tá? A altura da placa, 60 centímetros, tá? Então, olha aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu fiz um desenho que dá pra gente enxergar como é a formação dessa placa. Primeiro, a gente tem um círculo, né? Só que a gente só vai pegar aqui, ó, só vai pegar essa parte do círculo aqui, ó, de fora. A gente só vai pegar meio círculo. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular a área desse círculo pela metade. Qual é a área do círculo? πr². Se é a metade, eu vou dividir essa área por 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Π, ele pede para você aproximar quanto, π? 3,14. Então, vai ficar 3,14 vezes 20 ao quadrado, dividido por 2. 3,14 é igual a 400, dividido por 2. Então, aqui, ó, posso simplificar aqui, ó, 400 dividido por 2 vai dar 200. 200 vezes 3,14, vou ter aqui, ó, 6,28. Então, ó, essa parte de cima aqui, ó, da placa, vai valer isso aqui, ó, 628 centímetros. Só que aqui, ó, reparem bem, sobrou aqui, ó, da placa, se aqui o diâmetro vale 40, então esse pedacinho aqui, ó, também vai valer o quê? Deixa eu apagar aqui. Então esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui também vai valer 40, tá? A altura vale 60, só que aqui, ó, eu tenho um raio, o raio vale 20. Então, se eu pego aqui, ó, 60 e subtraio esses 20 aqui do raio, eu vou ter 40. Logo, eu tenho um quadrado, né? Que os lados desse quadrado valem 40. Então, aqui, ó, a área desse quadrado, qual vai ser? 40 vezes 40. Área igual a
1.600. Então, a área da placa vai ser a área desse semicircunferência mais a área do quadrado. Então, aqui, ó, a área do quadrado, 1.600. A área da semicircunferência, 628. Então, ó, a área da placa vai ser 1.600 mais 628, que vai dar 2.228. Só que ele quer saber a área de 10 placas. O pintor vai pintar o quê? 10 placas. Então ele quer saber a área de 10 placas. Então aqui, eu vou multiplicar esse valor por 10. 10 vezes 2.228. Toda vez que eu multiplico por 10, eu só acrescento um zerinho no final, né? Então vai ficar 2.200. 22.280. Tá? Opção correta, letra... Opa. Opção correta, letra B. Letra B. Tá? Galera, então a gente resolveu as questões aí. Vou deixar aberto aí para pergunta, para tirar dúvida. Eduardo, tem alguma pergunta aí para a gente? Só um instantinho que a gente está vendo aí as dúvidas de vocês para a gente tirar. Ok, galera? Mas, ó, vamos voltar lá no início para a gente relembrar o que a gente viu hoje. Então, a gente viu o que é um círculo, uma circunferência, né? A gente viu o perímetro da circunferência, que é a mesma coisa que o comprimento dela, né? A gente viu a área tudo que está dentro desse círculo, né? Tudo que está dentro dessa circunferência, tudo a gente chama de área. A gente viu o diâmetro, que é a distância de uma extremidade à outra passando pelo ponto central. A gente viu também que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tá? A gente conseguiu ter uma ideia de o que é um polígono escrito e circunscrito, né? Que um está dentro da circunferência e o outro está com um polígono desenhado fora da circunferência. A gente relembrou o que são polígonos regulares, que são polígonos de ângulos e lados congruentes. Tá? A gente viu o que é apótema. Só um instantinho aqui, galera. Olha aqui, ó, colocaram aqui que não dá para enxergar essas fórmulas e cálculos. Galera, eu vou disponibilizar, assim que acabar a aula, eu vou disponibilizar o slide da aula, tá? Então, ó, eu vou até voltar aqui nas fórmulas e eu vou falar lentamente aí para você, quem tiver com dificuldade de enxergar, anotar. Perímetro, tá? Vou botar aqui, ó, perímetro ou comprimento é igual a 2. O problema da caneta é que eu escrevo embaixo e ela vai lá em cima. Não peguei o jeito ainda. Vamos tentar de novo. Então, ó, o perímetro é a mesma coisa que o comprimento. É igual a 2 πr. Tá? Então, ó, área da circunferência, tudo que está dentro do contorno é πr ao quadrado. Agora deu para enxergar, hein? E aqui, ó, a gente tem que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Também deu para enxergar agora, né? Acho que agora ficou bem visível. Apótema. O que seria o apótema aí, ó, galera? Apótema seria a medida do centro do polígono até o ponto médio, tá? O que é o ponto médio?
é a metade do segmento. Se o segmento vale 4, a metade é 2. Ponto médio é 2. Então, ó, aqui que eu acho que é a fórmula que a galera está com dificuldade de enxergar, né? Tá bem clarinho. Então, vamos lá. O triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero. Qual é a fórmula que a gente usa do triângulo equilátero? O lado é igual ao raio vezes... Eu tô... Mano, deixa isso aí no Google Classroom. Galera, acho que vai ficar melhor disponibilizar os slides, tá? Porque tô aqui, eu não peguei o jeito ainda. Eu escrevo aqui, vem aqui e acaba prejudicando vocês aí. Fica mais enrolado ainda a explicação. Então, ó, vou falar pausadamente para ver se você consegue anotar aí, tá? Então, olha aí, ó. Triângulo equilátero, tá? Quando ele está inscrito, ou seja, quando ele está dentro da circunferência, tá? Qual é a formulazinha de destaque que a gente tem? Lado, que você vai chamar de L, é igual a R, que significa o quê? O raio, vezes raiz de 3. Então, a fórmula aí, ó, L é igual a R vezes raiz de 3. O apótema, que a gente vai chamar de A, vai ser o quê? A é igual a R, que é o raio, dividido para 2. Como é que vai ficar a fórmula? A igual a R dividido para 2. Tá? Quadrado. Quando a gente tem o quadrado inscrito, ou seja, o quadrado dentro da circunferência, a gente tem L igual a R vezes raiz de 2. Repetindo, a gente tem L igual a R vezes raiz de 2. E o apótema do quadrado inscrito, quando está dentro, o apótema é igual a R vezes raiz de 2 dividido por 2. O hexágono regular, quando está inscrito, quando está dentro da circunferência, a gente tem L igual ao raio, ou seja, o lado é igual ao raio. O apótema é igual a R vezes raiz de 3 dividido para 2. Deu para pegar aí? Agora vamos falar do círculo inscrito, ou seja, quando o círculo está dentro da figura. A gente falou do inscrito, quando o círculo é o contorno da figura. Agora o círculo está dentro da figura. Primeira formulazinha de destaque que a gente tem é o triângulo equilátero. Apótema é igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 6. Ou seja, A igual a L vezes raiz de 3 dividido para 6. Outra fórmula de destaque. O raio é igual ao apótema do quadrado. A área do quadrado é igual a L dividido por 2. Ou seja, o apótema é igual ao lado dividido por 2. Falei área, né? Mas conserta aí, é apótema, tá? Então, o apótema é igual ao lado dividido por 2. O raio é igual ao apótema, tá? Hexágono regular. O que a gente tem no hexágono regular? Que o apótema é igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá? E a gente tem aqui, ó, que o raio é igual ao apótema. São essas fórmulas aí. Quem não chegou, depois eu vou botar no Classroom, não se preocupa, que você não vai ficar desassistido, tá? Então, gente, ficamos hoje por aqui. Obrigado pela atenção de vocês aí. Espero ter ajudado vocês aí. Ter ajudado vocês aí no conteúdo de hoje. Eu sei que a gente está numa fase de adaptação, né? Então as coisas ainda vão evoluir, tá? Mas vamos seguir junto aí. Qualquer dúvida, chama lá no Classroom, que eu tiro a dúvida no Classroom, tá? Vocês não vão ficar desassistidos, tá? E mais tarde, a galera do pré-militar, a gente volta com a aula do pré-militar. Tá bom, galera? Beijo no coração de vocês, se cuidem. Daqui a 10 minutos física. Ó, estão pedindo para me dar um recado aqui, ó. Daqui a 10 minutos, aula de física, tá? Então dá tempo de beber uma água, ir no banheiro rapidinho e voltar aí, ó, para nossa maratona. Falou, galera? Beijo e um abraço.